Sou Sueli Gonçalves, idealizadora da Academia Estudantil de Letras e personagem de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, capital, São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Minha infância foi feliz. Assim, sou de uma origem humilde, porém onde sempre efervesceu amor, muito amor, por parte dos meus pais, família. Tranquila, uma infância tranquila, de brincadeiras, sonhos, carinho, assim. Eu sou chamada e conhecida por Suelizinha. Tudo começou com na minha casa mesmo, né? Sempre fui pequenininha e a única filha de 3 irmãos, a segunda do meio, e carinhosamente as pessoas me chamam de Suelizinha. Quando eu comecei a dar aula, os alunos também me chamaram assim. Geralmente, onde eu chegava, tinha outra pessoa com o nome de Sueli, e imediatamente começou a ficar automático me chamar de Suelizinha. Desde pequena, eu gostava de ler, mesmo antes de começar, de aprender a ler, eu não largava dos livros. Qualquer livro que chegasse à minha frente, eu queria saber do que se tratava. Também gostava de ouvir histórias. E perto de onde eu morava, na Vila Maria, na Zona Norte, tinha uma biblioteca. E quando eu saía do colégio, era comum passar as tardes na biblioteca, lendo. Tinha uma equipe na própria biblioteca que fazia campeonatos, concursos de leituras, de poesia, interpretações, teatro com as crianças. E eu sempre estava lá, fazendo desenhos, escrevendo, ouvindo histórias. Com isso, desenvolvi em mim uma vontade de escrever mesmo, contar histórias, escrever histórias. E depois, quando eu entrei já para o ensino primário, né, ensino fundamental, aí quando eu comecei, já sabia ler, né, porque em casa a minha mãe também já me ensinou antes de ir para a escola. E aí foi como um estopim, né? Algo que já tinha dentro de mim, que foi desencadeado muito para eu desenvolver. Então sempre os livros tiveram para mim um carinho especial, uma importância muito grande na minha vida. Eu gostava muito, de verdade, dos livros de histórias. Quanto mais incríveis, fantasiosas as histórias, mais eu me apaixonava. E me dava mais vontade de criar histórias fantásticas, com personagens que se misturavam, que aparentemente não tinham nada a ver. Eu adorava fazer isso quando era criança. Inventar, criar, trazer personagens esquisitos para compor uma história aparentemente linear, né? Gostava de fazer isso. Nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu gostava de experimentar isso. Eu me divertia com isso, era uma brincadeira. Gostava de poesia, sempre poesia. Quando eu tinha contato com o livro didático, eu já ia procurando onde tivesse poesias e histórias. Quando eu recebi o livro, eu já devorava todas aquelas leituras. E quando a professora começava a trabalhar os textos individualmente, eu já sabia praticamente de cor. Lembrando dos livros da minha infância, né? Tinha um poema lá que se chamava Pintinho Cego. Me marcou muito, que era a história de um pintinho que o lírico, né, o narrador, contava sobre esse pintinho que era cego, e que ele falava assim: ai, como me comovia aquele pintinho cego que eu criava e não me via. Quando de tarde chegava, o meu cuidado primeiro era indagar do caseiro o pintinho como estava. E a história se segue
até termina tragicamente com a morte do Pintinho Cego. Era muito marcante para mim essa história, era uma poesia narrativa que até hoje eu me lembro. Todos os anos, as poesias dos livros me encantavam. Gostava demais de Olavo Bilac, poeta, então tinha aquela lá. Criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Não verás nenhum país como este. Olha que terra, que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza que perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no céu, vê que vida nos ninhos. Por aí vai. Desde a adolescência, esse amor pela literatura, pelos livros e pela poesia foi se intensificando. Foi quando eu tive a felicidade de ter, já no primeiro ano do ginásio, né, falávamos assim, na primeira série do ginásio, uma professora, Dona Rosinha, e ela incentivava muito essa natureza da gente, dos alunos, né, pela leitura. Ela era uma pessoa assim, pioneira praticamente tinha muito cuidado, muito zelo, né, para descobrir as vocações dos alunos. E ela me incentivava muito, tanto nas redações. Eu fui percebendo que eu gostava de escrever de uma maneira diferente, que criasse uma surpresa, uma expectativa. Então podia ser o tema mais coloquial do mundo, que eu dava um jeito de transformar numa história, em algo assim inusitado, né, vamos dizer assim. Essa professora percebia tudo isso, me incentivava muito, né, e ela cuidava dessa vontade que a gente tinha. Isso foi na primeira série. Na terceira série, que eu já tinha 14 anos, já não era mais só eu, né, porque nós viemos de uma geração de pessoas, de alunas, eram só meninas, estudávamos na parte da tarde só meninas, com essa mesma professora que nos acompanhou nesses anos. Então tinha 6 garotas, né, eu era uma delas, que nós trocávamos o espaço do recreio, do intervalo, para ficar numa sala declamando poesias. Veja se pode. Meninas de 14 anos, 13 anos, 6, ficávamos nessa sala vazia, porque estava acontecendo intervalo na escola, e ficávamos declamando poesias que nós mesmas fazíamos ou poesias de que gostávamos, né? Então, tinha uns poemas, por exemplo, eu me lembro de um poema que terminava assim: e amar imensamente o meu imenso amor. Eu achava tão lindo isso. É uma redundância tão grande, mas eu achava tão lindo como alguém podia amar tão imensamente o seu imenso amor, né? Essas coisas. Gostava, na prosa era José de Alencar. Com 13 anos eu já tinha lido todos os livros de José de Alencar. Então, na prosa eu gostava muito de José de Alencar. Queria escrever como José de Alencar, com 12 anos. E na poesia, J.G. de Araújo Jorge era meu ídolo. Quando amanhã eu houver partido e outros versos quiseres, teu pedido, deixa ao lado da cruz para onde eu vou. E quando lá, então, novamente, então tu fores, has de colher do chão todas as flores, que são versos de amor que eu ainda te dou. Eu achava lindo, até hoje ainda acho lindo, de verdade. Mas, e assim, fui me apaixonando pelos autores e livros. Fui para a faculdade,
escolhi letras sem nenhuma dúvida, né? Na faculdade, fiz letras na USP e lá conheci os professores mais incríveis do mundo, né? Apaixonada pelo curso, cada vez mais, aquela paixão de infância e de adolescente se acentuava em mim. Não tinha dúvida, eu adorava as aulas na faculdade. Quando eu saí da faculdade, logo eu me casei e foi uma época que eu não iniciei na educação imediatamente, porque logo eu me casei, aí eu tive as minhas meninas, 3 menininhas, e bem próximo, cada um ano de diferença, 1 ano e pouco entre uma e outra, né? E então eu prestei concurso no Banco do Brasil. Então entrei para o Banco do Brasil, trabalhei lá, pensei que ia ficar no banco até terminar a faculdade, né, só. E a minha paixão por educação, por ser professora, não saía da minha cabeça. E eu queria dar aula na prefeitura, sabe? Meu irmão também era professor do estado e da prefeitura. E pelo que ele me falava, eu quero ser professora da escola pública, que eu sempre estudei na escola pública, e quero ingressar. Eu entrei imediatamente no primeiro concurso, porque eu tinha tanta vontade que esse tempo que eu fiquei longe da educação, parece que não atrapalhou, sabe? Eu estudei bastante, eu li toda a bibliografia, queria muito ser aprovada, né? E graças a Deus eu fui. A primeira escola que eu dei aula foi perto de casa, no Tatuapé, IMEF, General Otelo Franco. Lá que eu aprendi tudo, aprendi a ser professora, aprendi a ver que as coisas que eu acreditava em matéria de educação podiam sim ter um significado na vida deles, como teve na minha. E embarquei no sonho feliz da vida. Entrei para ser uma substituta, praticamente, que eu entrei, enquanto eu aguardava a chamada do concurso, eu já ingressei nessa escola como professora eventual. E criei lá mesmo, como eventual, um projeto de poesia. Eu entrava para substituir os professores e já investia na poesia, fosse qual fosse a disciplina que eu entrasse, né? Então, comecei a dar muito certo, fiquei nessa escola 3 anos e meio, aí eu passei no concurso, né? Eles já tinham me chamado para adjunto, antigamente era professora adjunto, professor titular, fiz o concurso para adjunto e fui para a IMEF Padre Antônio Vieira. Então, na IMEF Figueiredo Ferraz, que eu fiquei concomitantemente com o Padre Antônio Vieira, lá, com as 2 escolas muito próximas, eu percebi que tinha uma diferença assim, do público que eu recebia, né? Numa escola e outra, e muito encostadas. Tinha até uma certa rivalidade, por uma escola ficava mais próxima de uma região mais pobre, eram muito próximas, mas uma era considerada, muitos alunos até da favela, e essa outra era uma escola que não, tinha uma outra característica, os alunos da prefeitura também, mas tinham vamos dizer assim, parecia que tinha um padrão de vida melhor, de um modo geral, né? Aí isso me incomodava. Então eu tentei de novo com a poesia, quebrar isso. Como eu dava aula nas 2 escolas, aí eu uni as 2 escolas num projeto que eu criei chamado Poesia, um atalho para a paz. Com essas experiências das 2 escolas, aí eu fui ficando, aí no ano de 2000, foi exatamente no ano de 2000, né? O projeto Poesia, um atalho para a paz, já estava conhecido ali na região, todo mundo chamava a gente para participar dos eventos das escolas próximas. Aí eu pensei em oferecer para os alunos meus uma possibilidade deles virem fora do horário, os que gostassem, né?
para a gente aprofundar esse estudo, conhecer autores, conhecer poemas e outros textos também, não só os poemas, textos que eu gostava bastante. Eu percebi pelas aulas de português que eu dava para eles. Então, a poesia, a narrativa, como eu falei dos meus livros didáticos, a poesia narrativa, tendo um começo, meio e fim, tendo uma ação que se desenrola, mas que é contado de um jeito especial, poético, lindo, envolve e encanta as crianças, encanta as pessoas. Então eu escolhi, a primeira tentativa foi Mário de Andrade, A Serra do Rola Moça. Aí eu declamei para eles, né? Tinha uma parte assim. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. Eles eram do outro lado, vieram para a vila casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes, riam até sem razão. Mas a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. E aí foi, eles começaram a ficar entusiasmados, gostando da história. A história tem um fim trágico. A noiva cai, o noivo se joga e é aquela tragédia. E a Serra do Rola Moça se chamou. O impacto dessa apresentação que eu fiz para eles, alunos de quinta série, foi fantástico. Eu nunca podia imaginar que eles, no todo, pudessem se apaixonar dessa maneira, né? E a solicitar aulas assim para mim, mais aulas, mais aulas. Então eu pedi para eles que aqueles que tivessem gostado muito dessa proposta, né? Que viessem me procurar fora das aulas, com uma senha que eu dei para eles, que era Eu Me Apaixonei. E nós íamos ficar embaixo das árvores da escola para falar de poetas, falar de poesia e a gente se deliciar com essa história toda. Eu ouvia que isso não ia dar certo, porque as crianças gostavam de outras coisas, não iam se encantar com isso. Mas eu vi que não, que era engano das pessoas pensarem assim. E investi muito nisso e nós nos reunimos durante anos, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. A mesma turma, nós ficamos embaixo das árvores da escola, dos eucaliptos, do Padre Antônio Vieira, e eles foram crescendo, e eu descobri que eles gostavam também dos autores. Eles tinham ciúmes dos autores dos poemas que eles interpretavam. Foi aí que eu percebi que eles já estavam no último ano, que naquele tempo era a 8ª série, e eles iam sair da escola. E aí eu pensei, o que vamos fazer com esses anos todos? Fingir que não aconteceram? Aí eu pensei em ter uma ideia que tornasse essa experiência do Poesia Um Atalho para a Paz uma coisa que se perpetuasse, que não dependesse de quem fica, não dependesse de mim, não dependesse deles. Que se eu saísse, eles saíssem, poderia continuar. Então eu pensava em algo infinito, em algo perene, em algo imortal. Aí quando veio a palavra imortal, eu pensei nos imortais. Dos imortais, para linkar com a Academia de Letras, foi um pulinho, né? Porque aí eu falei, pronto, aí criei uma estrutura onde, saindo os mais velhos, os mais novos poderiam tomar posse das cadeiras literárias que eles escolhessem. E assim foi. Quando chegou 2005, foi fundada, então, a primeira Academia Estudante de Letras da rede municipal, nossa, que é a EL, Padre Antônio Vieira, na MF, Padre Antônio Vieira, na minha escola. Quando surgiu a primeira Academia Estudante de Letras, esses primeiros alunos, esses precursores, eram 12, que eu juntei com mais 13 pequenos do 5º ano, meus alunos também, e formamos um grupo de 37 alunos para dar início à primeira Academia Estudante de Letras. Bom, a Academia Estudante de Letras, ela é um sonho, né? Ela é uma paixão da minha vida. E ela começou com esses alunos
É um trabalho que acontece fora do horário regular das aulas. Funciona como uma academia de letras, que ela é uma academia de letras, adaptada para o público nosso, do ensino fundamental 1, alunos desde os primeiros anos, né, 6 anos, 7 aninhos, e vai nas escolas que tem o ensino médio. Também é um projeto que abrangente todo mundo, né? Acreditando que a literatura é a base e ela acompanha a nossa vida para sempre. Então, o que nós precisamos de que a escola, a equipe gestora da escola, né, abrace o projeto e que professores da escola se proponham a vir também fora do seu horário também, para realizar o projeto que, basicamente, ele precisa de 1h30 para os estudos literários, todos juntos. Os que vêm não é uma sala, a escola inteira é convidada, não tem nenhum pré-requisito ou algo que impeça um aluno de vir para a EL, todos. Então, agora, o que nós temos de resultados, muitos resultados, tanto na parte, porque lembra que era a poesia Um Atalho para a Paz? Então, as duas vertentes da EL são igualmente importantes para nós. A que é relacionada ao humano no sentido mais puro de preservação da paz, de criar uma convivência pacífica e harmoniosa entre as escolas, que agora, com a expansão, uma escola visitando a outra, mas com o mesmo projeto e esses ideais, a gente percebe essa harmonia, e entre os professores também, que vem um sentido, esses que gostam tanto de literatura como a gente, e das artes, porque o teatro também vem se associar a tudo isso. Eu não falei, mas tem também um período de coordenação dos estudos das atividades de teatro. A literatura e o teatro trabalham sempre juntos. Então, essa coisa da cultura de paz, sabe? É um ideal do projeto.